Vamos lá. Olha isso aqui. A gente está falando de dinheiro só para a gente, né, botar o nosso pezinho no chão onde nós estamos. Estamos falando, claro, da dupla Grenal. Flamengo, uma fábrica de dinheiro. Eles colocaram com o presidente Bandeira de Melo nos eixos e seguem nos eixos e crescendo. Isso é só a camisa do Flamengo. Você está vendo em tela cheia no seu celular, no seu computador, na sua Smart TV. Olha isso, eu vou ler aqui. A Betano, que é o Master, que o Grêmio não tem, o Inter também não, 268 milhões ano. Adidas, 70 milhões. Banco BRB, Omoplata, 25 milhões. Rap Vida, 23,8 milhões. Nas Ademicon, costas, né? 14,8. Porque tudo tem ali, ó. Master, fornecedor, Omoplata, Costas, barra inferior, Ademicon, GAC ou GAC, não sei como é que estão chamando essa montadora. Isso. No short, 12,5. Shopee, na manga, 12 milhões. Assiste Card, barra traseira, 10,8 milhões. Short, 5 milhões. Texaco, o número, 4,2 milhões. Zé Delivery, 4,2 milhões. Por mês, isso dá 27,5 milhões mês. E a gente tá falando só da camiseta do Flamengo. Mais nada. E sabe o que eles fazem? Que aí é um requinte que, obviamente, quando você faz sucesso, eles vendem esses patrocínios. Isso não... Vocês podem ver que a camisa do Flamengo não é um macacão de Fórmula 1. Então aqui tem coisa que é só no treino e coisa que é só no aquecimento do jogo. Olha o que eles têm na mão. Aqui a gente também tem isso na mão, mas é quase permuta, tá? Dinheiro mesmo é outra coisa. Fernando Carvalho. É pra ficar triste vendo isso, né? A gente aqui, tô falando a gente. Marco, a grande diferença é o seguinte, nós temos gaúchos aqui, nós temos 8 milhões de torcedores, eles têm 40. Isso, entendeu? Qualquer coisa que eles façam repercute no Brasil inteiro. Então isso é uma diferença. Nós temos que compensar isso aí com competência. A gestão tem que ser competente. Nós não precisamos arrecadar 1 bilhão e 600, 2 bilhões, nós precisamos arrecadar 800 milhões. Nós temos que ter competência, nós temos que ter processo. A gente tem menos chance de errar, é isso? Muito menos chance de errar. Nós temos que ter um pensamento sistêmico. O que é pensamento sistêmico? Se eu for jogar com o Flamengo, eu não posso jogar da mesma maneira que o Flamengo joga. O Flamengo compra o jogador que quer, com a condição que quer, com categoria, com técnica, com habilidade. Então, para mim enfrentá-lo, eu tenho que ter um time que confronte isso, que não tem a mesma característica. Só que eu tô querendo enfrentar o Flamengo com a mesma característica. De peito aberto. De peito aberto. Trocar a garrafa. Né? Se eu for lutar com o Mike Tyson no meio do ringue, é um soco só. Se eu for pro canto, daqui a pouco eu fico por ali, daqui a pouco eu acerto alguma. Entendeu? Então, isso é uma coisa talvez antiga e tal, mas a gente só ganhou deles assim. Claro, tu tem processo no teu time. Daqui a pouco, se tu tem uma continuidade, né? Mantém treinador, mantém elenco, 70% tu mantém o mesmo elenco por ano, 70% dos atletas, daqui a pouco tu começa a jogar bem, daí tu enfrenta eles com as armas deles. Mas eles podendo contratar o jogador que querem, né? Tu não vai ter chance enfrentando eles com essas armas. Tu tem que fazer um futebol diferente. Marco, eu vou te pedir a palavra, porque isso que o presidente Fernando toca é bem importante. E eu queria saber a tua opinião, presidente Fernando, dessa tendência da dupla Grenal de contratações megalomaníacas enquanto a valores. Às vezes parece que a dupla Grenal traduz competência em contratar um jogador caro sem fazer uma avaliação da parte desportiva, né, que a Monique estava comentando. E na sua conformação de plantel de 2006, foi um processo contínuo, foi um processo longo, onde não tinha superestrelas, né, que talvez até na gestão de vestiário seja uma questão que facilite. Mas eu queria saber a sua opinião sobre essa tendência que pode ser muito nociva, e daí eu vou ter que dar exemplos recentes do TT e do Ener Valencia do Inter, que elas acabam minando um processo e contaminando também. Bom, historicamente, eu discordo desse procedimento, não do Inter, do Grêmio, de outros clubes, de achar que contratar jogadores caros, jogadores que lotem aeroporto, né, vai fazer diferença. Essa história que eu falei agora, de eu botar no Instagram o Dantas, vou botar semana que vem o Patrick, que é o colega dele de zaga, eu gosto desse tipo de jogador. O Internacional foi campeão do mundo com um volante do Caxias, com um zagueiro do Juventude, com um jogador que o Atlético Mineiro não renovou o contrato, Rubem Cardoso. Né? Então, eu acredito nisso. Eu acredito nessa pesquisa. Eu acredito nesse tipo de jogador, né, que vai te trazer
claro que ele sendo trabalhado, ele ficando muito tempo no teu clube. O Ceará, por exemplo, o Ceará foi contratado, ele era do São Caetano, ele ficou 1 ano sem jogar aqui, e todo mundo pensou que eu não renovaria contrato com ele. Aí eu renovei o contrato, porque eu estava assistindo os treinos, eu estava vendo o jogador, né, que ele era, ele mudou pela alimentação, pelo treinamento, pela sequência de trabalho, ele acabou mudando naquele ano. E foi vendido depois por 5 milhões de euros para o Paris Saint-Germain. E foi campeão mundial e marcou o Ronaldinho. Eu acredito nisso. Né? Eu acho que dá para estabelecer um processo. Né? Claro que naquela época nós tínhamos o time B. Né? Hoje não tem mais time B. O time B era para isso, para trazer jogador que tu ia forjando a sua condição, a sua qualidade naquele ambiente. Né? Naquele ambiente onde não tinha exigência, onde não tinha visibilidade, onde não tinha cobrança. E ele acabava se tornando. Né? O Wellington Monteiro, por exemplo, com 27 anos, jogou no time B. Né? Enfim, então eu acredito nesse tipo de processo, porque é a maneira que nós temos de combater o milionário, o endinheirado, né? Que é o Flamengo, que é o Palmeiras. Mas será que não está na hora, justamente nesse processo, Momô, de se olhar para aquilo que sempre foi a nossa essência? Exatamente. A gente vive no mundo retrô agora. Né? Tu vai comprar... Peraí, eu preciso te interromper. Produção, prepara aquele negócio retrô que o Fernando Carvalho, ele não sabe, mas ele vai decidir uma coisa. Porque daqui a pouco, né, a gente vai comprar mas olha só que bonito esse móvel retrô. É uma antiguidade. Por exemplo, carro, esse modelo aqui não se constrói, não se fabrica mais. Então a gente está muito na onda do retrô. Porque a própria... até bem pouco tempo, a gente estava debatendo outro dia, avaliando sobre o que o clube consegue identificar como despesa ou como investimento. Teve um momento recente, isso até aconteceu no Inter, não faz muito tempo, que se economizou em não pagar mais os olheiros espalhados pelo Brasil inteiro. E essa é uma função fundamental. O Pinga, que foi zagueiro do Inter, ele conta a história. O Pinga, em determinado momento, ele vê o Luan jogando, já com 18 anos lá na Copa São Paulo, e ele tenta fazer um movimento que não foi possível, e aí o Luan acaba vindo para o Grêmio. Teve o Everton Cebolinha, estava jogando a competição na cidade de Carpina, no interior do Nordeste, jogando pelo Fortaleza. Aí tinha um olheiro lá, o Arizinho, que trabalha até com o Gilmar Veloz. Olha, esse menino tem que ir para aí. E aí eles compram o menino, na época, por equivalente a 300 mil reais e colocam no Grêmio, e aí negociam o Cebolinha, o resto da história conta. Porque imagina, pro que circula de dinheiro no futebol de alto nível, que é o que a gente está falando, poxa, daqui a pouco tu economizar no olheiro, sendo que o olheiro é o que vai conseguir uma captação para ti de determinado menino que está no Nordeste ou está na região Norte. Sabe, eu acho que tá faltando a gente olhar um pouco. Só acabou de dizer nessa situação. Se a gente simplesmente achar que a gente vai fazer igual eles, vai dar errado. Lógico. Porque o Flamengo vai lá e busca o Paquetá, lógico, que eu acho que é um bom zagueiro, um bom jogador, por favor, não me apedrejem, mas não acho ele nada demais. Mas 300 milhões pro Paquetá. 40 milhões. É um bom zagueiro, ponto. É um absurdo. É um bom jogador, então ponto. A gente não vai conseguir fazer isso. Não. Então daqui a pouco tá na hora da gente olhar pra nossa essência. Vou fazer um parênteses aqui, dentro do teu argumento, analisando o Flamengo. O Flamengo, com essa ação administrativa, ele tá obstaculizando os jovens da base que estão pagando essa conta também. Então, daqui 5, 6 anos, isso vai ter repercussão. Sim, no Flamengo. Sim, no Flamengo. Perfeito. Ou seja, ninguém está imune ao erro também, ao erro administrativo. Momô. E o Bagé cita uma economia que ela é pouco inteligente, porque o valor de 300 mil, qual é o impacto que isso gera para um grande clube, né? E aí poderia dar muitos outros frutos, mas enquanto o presidente falava a respeito do Dantas, do Patrick, do Novo Horizontino, me veio a figura do Fabinho Soldado contratando o Félix Torres por 700 mil. Né? Então, fica realmente esse questionamento para que se fuja do óbvio, se volte os olhos para essa origem, essa essência que eu espero que retorne, né? Meu Deus do céu. Eu acho o seguinte, essa história do Fabinho Soldado, talvez a gente tenha que analisar também a situação. O Inter não tem recurso, ele não gastou. Sim, o modelo... É empréstimo, né? É um empréstimo. Tá? O Inter perdeu o Vitão, então eu tenho que ser atrás de um zagueiro. Mas ofereceram para ele o Dória e o Félix. Ele optou pelo Félix. Tá, mas qual é a condição do Dória? Aí que tá, pelo que a gente tem de informação, a condição de negócio seria muito parecida. E ele optou pelo... E a crítica... Tu sabe como é que tá o Dória? Não, mas eu tô lhe colocando outro ponto, né? O Félix Torres... O Fabinho trabalhou com ele um ano inteiro no Corinthians. Esse é o meu ponto. E foi justamente onde ele não conseguiu jogar. Também. Porque o Félix Torres está vindo agora, não é o do Corinthians, porque o Corinthians não jogou. O torcedor estava comemorando que ele saiu de lá. Eu acho que é mais esse ponto que toca a Momô, entendeu? O que eu quis dizer foi justamente porque estava dentro de uma linha de conforto do Fabinho, o Félix Torres, por ser conhecido dele, por já ter trabalhado junto. E
quando foi a questão de ele vir, eu defendi, eu disse, tudo bem, é esse o modelo que está dentro da realidade financeira do Inter, um jogador questionado no seu clube, que pode buscar uma recuperação e tudo mais, só que aí dentro de tudo isso que a gente está falando, olha, vamos olhar diferente então e sair dessa mesmice, né, porque aí ficou dentro de um jogador de uma zona de conforto e a questão que ele também tem um salário alto, né, que aí foge ao mesmo tempo da questão aí da realidade financeira do Inter. É uma questão